Boa noite, irmãs. Começa com as irmãs aqui. Irmãos queridos, irmãs, companheiros e companheiras. Nós vamos desenvolver uma conversação dentro do possível com esse tema que Gil, sobre esse tema que Gil falou. Esse tema tem como fonte de inspiração esse livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, livro psicografado por Chico, de autoria do espírito Humberto de Campos. Simval nos sugeriu que falássemos sobre isso, considerando o mês em que estamos, o mês de abril. Efetivamente, o mês de abril é um mês que é muito recheado de temas relacionados às questões da pátria, do Brasil, sociais, políticos, etc. Se nós considerarmos que começa o mês, não sei se é dia 7 ou dia 8, com a renúncia de Dom Pedro I, que vai embora para Portugal. Deixa aí Dom Pedro II, seu filho. Temos no dia 21 de abril a Inconfidência Mineira. O nosso Tiradentes é a figura que nós não lembramos mais. 22, a descoberta do Brasil. E na sequência, ainda temos dia 26, a primeira missa realizada no Brasil. Você sabe que depois que eu tudo bem, Simval, realmente, então, mas quando eu comecei a pensar eu senti o peso da responsabilidade de tratar desse assunto, porque este livro é reconhecido como o livro mais criticado e mais polêmico da obra literária de Chico, consequentemente, da obra mediúnica. Né? Então, eu senti o peso de, meu Deus, se aqueles que estudam, que se aprofundam, que têm muita bagagem na apreciação, na divulgação da doutrina espírita, divergem tanto, onde é que eu vou, por que eu vou me meter nisso? Onde eu fui me enfiar? Mas aqui estamos, né? Estamos e acredito que, como estamos, o que pesa mais ainda é que, quando nós publicamente nos manifestamos, nós não podemos ficar em cima do muro, não somos tucanos. Nós temos que fazer, externar o que pensamos. Mas assim iremos fazer, dentro do possível. Iniciando ainda, sem entrar no tema, eu quero dizer, e relacionado ao tema, quando eu comecei a me movimentar assim, para ver alguma coisa, eu encontrei uma palestra pelo YouTube de Haroldo Dutra. E nessa palestra, um fato curioso dessa palestra é que ele começa a palestra fazendo uma referência a André Luiz Peixinho. Eles estavam num congresso lá em São Luís do Maranhão. Isso parece que foi em 2017, mais ou menos. E ele começa dizendo que ontem, ele diz assim, é por isso que eu entendi que era um congresso. Eu conversando com o meu amigo Peixinho, ele me falou algo sobre a Bahia, aí se refere às características da Bahia. Isso é muito próprio de Peixinho, né? Diz assim, na Bahia, é como que diz assim, na Bahia tem coisas muito marcantes e que a opinião de Haroldo, que se refletem até hoje, sempre se refletem nos costumes, de certo modo, na cultura brasileira. E André Peixinho falou que quando, mais ou menos assim, sim, é na Bahia, e que Deus concedeu, segundo Gilberto Gil, que foi concedida à Bahia a primazia de muitas coisas. Na Bahia teve a primeira missa e também teve o primeiro índio trucidado, coisa do Peixinho. Bom, e com base nisso, mas ele disse, mas a Bahia tem uma coisa interessante, a Bahia se faz
as coisas se somam e o resultado sempre dá muito maior do que o número das coisas que são somadas. Quer dizer, mas o que ele quer dizer? É que sempre tem um jeito, uma coisa assim, uma saída mais, digamos assim, flexível. E com base nisso aí, nessa ideia de flexibilidade, ele disse, e abordar esse tema e que pedir às pessoas compreensão, flexibilidade, o jeito baiano, mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Para poder falar, para tratar do assunto, considerando todos esses aspectos de entendimentos, de interpretações diferentes, discordâncias, críticas, etc. Então, aproveitei, estou citando isso, que precisaria citar lá, só para ter a motivação e para poder fazer a minha homenagem a esse grande baiano do movimento espírita baiano, que se chama André Luiz Peixinho. Eu, Chiquinho, Gil também, agora deve ter conhecido bem mais a tempo, esse valoroso trabalhador espírita, uma das maiores lideranças espíritas, acho que da atualidade no Brasil, talvez, pelo que ele realizou no trabalho no movimento espírita, em favor do movimento espírita aqui na Bahia, e fora da Bahia também, de certo modo. Ele saía para dar muito culto, muito preparado, mas, sobretudo, uma cabeça pensante, capaz de idealizar, de formular propostas e por isso que os congressos do Espírita na Bahia sempre foram muito bem sucedidos, porque ele sempre foi o homem que arquitetava as ideias. E foi um grande mestre, disseminador, além de mestre como médico que era professor universitário, nessa área acadêmica, na área também, não só da medicina, mas também na área da psicologia, mas como um grande professor dela, de Juventude Espírita, foi um grande estimulador. Hoje, muitas das grandes lideranças que existem no interior da Bahia, aqui na Bahia, passaram pelas mãos dele, em termos de, como eu estudo, na parte de encontros de juventude, de orientação de juventude. Então, eu quero registrar isso, porque já que ele desencarnou agora, também quase em abril, desencarnou, acho que foi dia 31 de março, se não me engano, deve ter sido deputado dia 1º de abril, em abril. Então, a minha homenagem, a minha gratidão, a minha reverência a esse e amigo, posso considerá-lo como amigo que, de certo modo, estive na federação do tempo, lidando com ele, e pude ver a cabeça, a grandeza de enxergar as coisas do nosso peixe. Bom, está no mundo espiritual e nós estamos aqui. Mas, voltando ao tema, como falei, esse livro é um livro foi muito polêmico, sempre foi, né? Mas comentar sobre ele não nos impede que comentemos sobre ele. Então, eu vou me valer de início, o que nos dá mais tranquilidade para abordar esse livro, é que esse livro tem, no seu prefácio, digamos assim, a chancela de Emmanuel. Aí, é melhor. E para poder sentir o que é o pensamento, o que foi que motivou esse livro, diz assim: os dados, se referindo ao livro, ele fala, né, faz a apresentação inicial, ele diz, os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Só aí a gente tem um conjunto de informações e de afirmações que, se nós consideramos efetivamente Emmanuel um espírito que nos merece reverência e muito crédito, é muito significativo o que ele diz. Por quê? Ele disse que Humberto foi buscar nas segundas tradições, né? Foi recolhido nas tradições do mundo espiritual. E onde isso? Onde falanges desveladas e amigos se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Nós poderemos entender aqui que ele está se referindo às falanges relacionadas ao planeta Terra,
as falanges espirituais que, a serviço do Cristo, estão cuidando dos interesses do nosso planeta. Planeta esse que foi Jesus, é o fundador, criador e é o governador da Terra. Então, ele diz que Humberto foi buscar essas informações aí. Mas ele prossegue dizendo mais um pouco, e vale a pena que nós consideremos, levando em conta o que deve ser significativo, essa expressão, falanges espirituais do planeta, da nossa Terra. Esse trabalho se destina a explicar a missão da Terra brasileira no mundo moderno. Aí ele vai dizer que um Bode, né, que foi o cientista alemão, visitando o Vale do Amazonas, em que o Bode disse que o Brasil seria o celeiro do mundo. Aí ele vai dizer que não só o celeiro do mundo no aspecto de que se possa compreender, mas que hoje continua sendo, está sendo, e, digamos assim, produtos agrícolas, né? O Brasil, em termos de agronegócio, é um dos maiores produtores do mundo, produtor de carne, de ovos, enfim, de tudo que de soja e por aí vai. Fornece para o mundo. O Brasil alimenta boa parte do mundo. Mas ele diz aqui uma coisa interessante. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. E aí segue com outras considerações. Isso, para mim, tem um peso significativo, a não ser que possa ser levado em conta a opinião daqueles que, quando criticam essa obra, criticam Emmanuel, criticam Chico, tem aqueles que assim fazem. E nós temos que respeitar, porque é a opinião de pessoas que pensam, que refletem, que estudam, e pesquisaram, sobretudo, sob a ótica da história da humanidade, da história do país, da humanidade do Brasil. E o próprio o próprio Humberto de Campos, ele vai dizer aqui que, repetindo o pensamento de Emmanuel sobre o que afirmou o sábio alemão, pesquisador das potencialidades do Brasil, ele diz assim: porque não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas cheias de esperança, luta, sonhos e trabalhos, o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de três raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. Eu não sei se foi qual foi o poeta que escreveu, que falou isso, eu gostaria de saber. Bom, mas o certo é que diz. Ele continua dizendo. Ele vai dizer que o Brasil vai escrever a sua propósito no mundo das realizações. Ele vai falar aqui depois que o Brasil, os países tiveram suas opositudes, cada país teve o seu momento de poder, de hegemonia no mundo, como foi o caso digamos assim, a Roma, no passado, a Grécia, e mais recentemente naquela época, esse livro foi escrito em 38, naquela época, a Inglaterra e a França tinham ainda o seu domínio, tinham um domínio muito grande, uma influência no mundo. Aí ele disse que o Brasil teria o seu momento. E o momento do Brasil, achei que seria sob o aspecto espiritual. Então, ele vai explicar por quê. Vai dizer o quê? Que esta hegemonia que se considera do Brasil, essa condição de uma identificação assim tanto pomposa, porque Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pode sugerir que ele tivesse como meta ser uma grande potência econômica, uma grande potência em todas as áreas nos aspectos materiais, tecnológicos, científicos, mas, na verdade, essa referência está relacionada aos aspectos espirituais. E vai depois dizer por quê. Vai dizer que isso tem como razão e tem como ponto de partida uma visita que Jesus, o Cristo, fez ao planeta, muitas que ele fez, segundo ele, das várias, em determinada fase da humanidade, mais ou menos na fase da Idade Média.
porque ele diz o seguinte, voltando atrás, o que é que Humberto de Campos fala aqui? Ele vai abordar sobre pontos da história do Brasil, a começar desde antes da fundação da Escola de Sagres em Portugal, foi antes da descoberta do Brasil, e prossegue citando a descoberta do Brasil propriamente dita, aquela fase da hegemonia, do avanço de Portugal nas conquistas dos mares, essa coisa que foi lá na Índia, mas vai no Brasil, o descobrimento, as primeiras ações, aqueles homens que começaram a ter contato com os índios a exploração do pau-brasil, dos potenciais que o país oferecia, enfim, os exploradores que começaram a vir, e ele vai falando sobre as bandeiras, né? Vai falando sobre as diversas etapas, pontuando as coisas da história, sim, mas pontuando não como faz digamos, um historiador. Humberto de Campos traz o seu estilo de um grande escritor que era, né? Era um contista, um homem, um poeta também, enfim, um literato. Humberto, ele não era um homem, você tem ideia que chegou à Academia Brasileira de Letras, desencarnou com aproximadamente 50 anos, menos de um pouco. E, então, não era um jovenzinho, mas também não era um velho, era uma plenitude maduro, e dotado de muitos recursos, muito conhecido, tanto é que ele era reconhecido, muito reconhecido, era da Academia Brasileira de Letras. Então, se atribui a ele uma das críticas, que ele foi ufanista e Chico embarcou nessa. Ufanismo, patriotismo exagerado, essa coisa do Brasil. E que não é nada disso, confrontando o que ele procura nos dizer aqui a respeito das perspectivas que o Brasil vai alcançar com a realidade que o Brasil vive, a realidade que vem acontecendo com o Brasil. Mas o que acontece? Aqueles que defendem livro, que defendem, dizem, Humberto não se preocupa, o trabalho dele não está relacionado a esse Brasil econômico, nas coisas materiais, mas os antecedentes espirituais, ele vem na busca trazer aqui, os antecedentes espirituais que vieram a dar na nação brasileira, fizeram surgir a nação brasileira e o seu desenvolvimento. Estes fatos que ele narra aqui, da história do Brasil, se relacionam, têm relacionamentos com esses antecedentes. Mas querem dizer o quê? A priorização aqui, tudo o que ocorreu antes, não é que tudo que aconteceu como foi pensado, mas as diretrizes que o Brasil tomou, tudo que veio a acontecer em termos de caminhada da história, teve as diretrizes espirituais, teve antecedentes espirituais. Daí a importância que ele propõe dar digamos, aquilo que seriam as reuniões que ocorreram no plano espiritual. Então, o que é que ele começa dizendo? Que em determinado momento, determinada fase da Idade Média, nessa vinda de Jesus, ele se reunindo com sua falange de espíritos seguidores, ele faz como se fosse assim uma avaliação, um inventário do que ocorreu com a sua mensagem, com o seu ensinamento, com a sua boa nova aqui na Terra. E aí, ele conversando na avaliação as informações que ele vai recebendo, ele se dá conta que o Brasil, que a Terra, a situação da Terra não ia bem. Porque a sua mensagem, o que fizeram da minha mensagem? Quem fizeram da Boa Nova? A sua mensagem, aquela mensagem que nos primeiros séculos teve pulsar, né? Teve naturalidade, teve crescimento. Os primeiros cristãos, como se diz, absorveram a mensagem e testemunharam a grandeza do Evangelho com as suas próprias vidas. Mas depois de certo tempo, o Evangelho, a Boa Nova, foi absorvida pelos homens e conduzida segundo os interesses materiais. E deu no que deu. A Igreja Católica modificou, se formou a Igreja Católica, associou ao poder político, veio o poder romano de uma maneira geral. Aí deu o que deu, digamos, deu nas cruzadas, deu muita morte, muito sangue, muita traição, muita miséria, muita violência, tudo
exatamente ao contrário da essência do evangelho, que era a mensagem do amor. As riquezas, o poderio, essa coisa toda. Então, ele, diante desse cenário, ele conversando com Eliú ou Iléu, ele disse que esse Eliú ou Iléu foi um dos sábios, digamos assim, do judaísmo, do tempo do judaísmo, um dos mestres do judaísmo, que é nesse momento aí, já no espiritual depois de 1.000 e tantos anos, um dos seus assessores. Ele diz, Léo, precisava fazer alguma coisa. E que naquele instante ele imagina, aí entra, fazendo um parênteses, a linguagem do literato. A linguagem do Humberto, da Rende para ver, não é a linguagem aqui do narrador, digamos assim, do escritor que informa tecnicamente, que informa os dados com exatidão, isso. É a linguagem que tem um floreio, né? Tem um floreio, talvez, das coisas poéticas. E sem a preocupação maior de entrar nos detalhes desses, daquele mais. Cita as coisas para identificá-las com os acontecimentos que deverão ocorrer. Então, ele disse que naquele instante ele sente que ele não pode mais esperar da humanidade, da Europa, daquele povo todo, uma modificação das situações existentes. E imagina criar uma nova nação, para que nessa nova nação, para essa nova nação, fosse transportada a árvore do seu evangelho, da Palestina. Então, transfere. E nesses movimentos, eles se deslocam para as Américas, um continente que estava completamente esquecido, melhor, não era ocupado, a não ser pelos seus filhos, os índios, os simples, criaturas simples, que viviam nas pujantes florestas, no meio das suas florestas, integrados com o meio ambiente, sem nenhum problema, digamos assim, carne. A Europa estava cheia de todos os países da Europa estavam com problemas kármicas graves das grandes batalhas, das grandes guerras, das grandes lutas de todas as, digamos, as ações criminosas, inclusive. Então, ele não dá mais, ele busca digamos assim, é como o agricultor que busca uma nova área para poder semear a sua semente. Então, dali, diz, aí entra o lado, no meio do floreio da coisa. Dali, a partir daquele instante, surge e se estabelece, por definição do Cristo, a transferência, em termos assim, de ideia, de pensamento, da árvore do Evangelho da Palestina, que foi onde ele nasceu, para a região, no Brasil não foi nem assim descoberto, para a região da América, o sul do continente. E, coincidentemente, e nessas localizações, na região onde se identificasse com, pudesse se avistar a olhos nus o Cruzeiro do Sul. Bom, está no Brasil. Está nessa região, nesse pedaço de terra que se chama Brasil, e que adquire essa conformação de quase parecendo um coração. O Brasil parece um coração. Coração do mundo, territorialmente coração do mundo, digamos assim. A partir daí, as providências vão sendo tomadas. Ele diz, Léo, para você vai precisar descer para encarnar na Terra, a fim de começarmos esse processo de transferência, de retransferência. Mas não é reencarnar no Brasil, porque não tinha sido descoberto. É como diz uma vez, se eu não me engano, foi o professor do Dutra que eu uma vez, Jesus não planejava, o planejamento de Jesus não era para 5 anos, 5 dias, era séculos com antecedência. E Léo teria que descer, reencarnar na Terra, para dar partida desse processo. E Jesus, olha, o único povo na Europa não comprometido com esses problemas todos, de crimes, de guerras e tudo mais, era um povo humilde, pobre e trabalhador, lá no extremo sul da Europa, chamado Portugal. Eu não sei se nessa época o nome já era Portugal, mas era Portugal. Era Portugal. Era um povo, Portugal era esquecido, não estava integrado no processo cultural, no processo assim, econômico, de desenvolvimento, bélico, não estava. Então, este Eliú, o Iléu, reencarna isso no século, antes do século, chegar no século IV, lá no final do século IV, na figura de Henrique de Sagres. E esse livro começa, então, a partir desse processo, citando esses fatos. Henrique de Sagres reencarna e vem com esse propósito de dinamizar
digamos assim, dinamizar as conquistas novas no campo das navegações, de maneira que se pudesse criar condições de avançar, ultrapassar os mares, os oceanos desconhecidos, e de chegar nas novas terras. Junto com isso, a espiritualidade promoveu a reencarnação em Portugal, de muitos e muitos fenícios do passado, homens altamente especializados em navegação, em conhecer barco, conhecendo a estrutura, e também a comercialização, eram mercadores na região do Mediterrâneo. Estes homens, com toda essa experiência, esses espíritos, com toda essa experiência do passado, com todo esse conhecimento tecnológico, digamos assim, reencarnam em Portugal. E são eles que, depois de certo tempo, com eles é que o Henrique de Sagres vai conseguir, junto com eles, vai tocar o seu projeto de tentar descobrir novos conhecimentos, novas embarcações que passaram a ser feitas, né? Eles passaram a experimentar. A escola de Sagres era uma escola de alto nível para aquela época. Homens de muita cabeça, muito, muito corajosos, e aí começa, né? A partir daí vem o Caminho das Índias, vem todo esse processo que nossa história conta, e finalmente, vai dar depois, na descoberta do Brasil, por essas criaturas. Aí se inicia um processo onde a nação, a nova nação, que Jesus almejava que se fizesse para receber o seu evangelho, esses são os primeiros passos. Junto com isso, foram providenciadas no mundo espiritual também o remanejo de espíritos já arrependidos, espíritos europeus, lá da região da Europa, arrependidos e buscando caminhos de redenção. Esses espíritos foram reencarnar na África, na costa africana, nos países da costa africana, Angola, aqueles países ali, dentro do processo de redenção ao longo da história, ao longo dos tempos, das encarnações, cumpriram, serem transferidos para o Brasil, não como escravos, mas como trabalhadores humildes, levando as suas experiências de vidas passadas e, ao mesmo tempo, os sentimentos de humildade pelas experiências vividas na África, enfim, para compor, junto com esse povo humilde, que eram os homens de Portugal, o povo branco humilde, e com os simples da terra, os índios, formarem a base, os elementos, a constituírem essa nova nação. Quer dizer, uma nação sem karma, sem problemas de comprometimentos morais com as leis. E aí desenvolver todo o projeto de longo curso, né? Bom, isso começa, o Brasil é descoberto, as coisas só, e um pouco mais adiante, Portugal começa a se enriquecer com as conquistas do Caminho das Índias, se enriquecer com as suas movimentações comerciais e tudo mais. E Portugal começa a ficar vaidoso. O português passou a ficar vaidoso, deixou de ser aquele homem mais simples, trabalhador. E aí se utilizou do poder econômico que ele foi adquirindo e escravizou e entrou no processo de escravização. Foi Portugal que deu início à escravização da Europa, na região da África. E passou a se utilizar da raça negra, aquele processo todo que a gente sabe, e na caminhada, na exploração para o Brasil, nesses interesses de lidar com a questão, com a nova descoberta da terra de Santa Cruz e depois Brasil, a escravização vai estar. Então, junto com isso também, ele promove, e aí não sim, Jesus promove nessa movimentação de espiritualidade, ele designa a Ismael, aquele que foi também da história bíblica, das raízes do judaísmo, foi um dos filhos de Abraão, aquela coisa toda, filhos de Abraão, né? Um daqueles filhos de Abraão. Então, é Israel que ele nomeia, designa Israel a governador do Brasil, ao responsável para conduzir esse processo de, digamos, de formação dessa nova nação, desse novo povo. E então Ismael é que vai se virar nessas movimentações. Só que, como diz um dos palestrantes que eu estive ouvindo, ele diz assim, acontece, o mundo espiritual planeja, Jesus planejava para cá, o homem joga para cá.
Os caminhos do homem nem sempre cumpriram. Os espíritos reencarnavam, a movimentação da espiritualidade era no sentido, mas eles não interferem, os espíritos não interferem no livre-arbítrio. Proporcionavam os meios, proporcionavam o manuseio de espíritos, dava oportunidade para reencarnarem com esse objetivo. Foi assim que vieram os negros da África, né, a raça negra, nessa mobilização. Foi assim que vieram muitos portugueses que foram atraídos para esse trabalho. Mas aqui se deu, né, os interesses econômicos, a exploração começaram a surgir. Aí é que ele começa a tocar em todas as fases do crescimento do Brasil, as entradas de bandeiras, os bandeirantes, aquela coisa. E junto com isso, ele faz uma defesa aqui dos jesuítas. Porque nessa mobilização, ele levou Ismael a movimentar espíritos já redimidos, em termos de seus erros do passado na Europa, a reencarnarem no Brasil, a reencarnarem em Portugal, nessa leva de espíritos reencarnados em Portugal, para que aderissem à religião, ao jesuísmo. Por quê? O único meio de transferir o evangelho, a realidade era essa, não tinha outra forma mágica, era que o evangelho, os ensinamentos de Jesus, pudessem ser transferidos, introduzidos numa nova raça no Brasil, através da própria Igreja Católica, porque era quem detinha, ao longo de todos os séculos, o conhecimento e o uso da Igreja. Então, eles viriam como jesuítas, religiosos foram como jesuítas, e no Brasil eles atuarem não como os jesuítas na Europa, mas atuarem na doação, na simplicidade. Eram homens simples. E nessa leva que vem Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e tantos outros. Só que, claro, aqui as coisas não aconteceram bonitinhas, né? Se diz, né? Muita gente se critica, os religiosos também se envolveram com relação à escravização dos índios. Então, aconteceu no Brasil muito crime também, muito erro, muito sacrifício, e a escravização dos índios e dos negros. Mas, na medida que as coisas iam acontecendo, também ia ficando resíduo as coisas boas, porque os jesuítas, efetivamente, trouxeram a mensagem de Jesus ao modo, dentro das possibilidades deles, mesmo que na convivência tivesse que ser enérgico, enfim, tivesse que tomar atitudes drásticas, atitudes até injustas, mas, de certo modo, na medida que as coletividades foram se formando, na medida que esses homens que vieram da Europa, os portugueses e tal, foram ocupando o Brasil, entrando pelo interior, os bandeirantes, etc., o país passou a ser, a nação começou a ser constituída, novas povoações foram surgindo, tudo mais. Foi uma caminhada. Eu me lembrei agora, que dentro dessas, do que eu estava ouvindo de Haroldo, eu vi como se fosse um recorte de entrevistas, onde está num grupo reunidos sendo entrevistados, Divaldo, Haroldo, Sandra Della Poli, mais uns 2 ou 3, que eu não me lembro, não reconheci, entrevistados por esse jornalista que é espírita da Globo, André Trigueiros. Ele fazendo o papel de jornalista. Então, o Trigueiro faz a seguinte, faz a entrevista. O recorte só aparece Trigueiro perguntando e Haroldo respondendo. Então, André Trigueiro, faz assim ele diz assim, eu estou aqui como jornalista. Então, ele faz as seguintes questões. O assunto era esse livro. Divaldo parece que já tinha falado, tinha dado a impressão de que ele achava, o que ele não achava. Então, André Trigueiro pergunta assim, bem, como é que o Brasil, como é que o país pode ser considerado pátria do Evangelho? E apresenta uma série de dados estatísticos da realidade brasileira momentânea naquela entrevista. Não sei quantos mil mortos por ano, assassinatos que a gente sabe que existem anualmente, estatísticas, desigualdade social, uma série de informações que eu não me lembro agora, no setor de IDH, educação, tudo isso. Então, ele apresenta todas essas coisas e diz como é, então, se explica que o Brasil, esse país, é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo. Aí, Haroldo,
Nivaldo já tinha falado, dá a opinião dele, dentro desse tema, desse viés, que diz o seguinte: o Brasil, na verdade, aí a interpretação dele, na verdade, o Brasil não foi, é só escolher, é só observar as informações. O Brasil não foi escolhido para ser uma potência daquele tipo, mas para ser uma redenção, uma casa, um local de redenção dos homens. Ele diz: o Brasil já está sendo, o Brasil é um grande hospital. Jesus disse, eu achei interessante o argumento dele, Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, para o Brasil, foram trazidos e estão sendo trazidos os doentes do passado. Daí, ele ainda até exagera, mas os assassinos de todas as regiões, todas as épocas lá na Europa, o pessoal das cruzadas, os inquisidores, sacerdotes, que ele começa a dizer, aqui todos aqueles que cometeram erros do passado, graves, crimes, e que se arrependeram, e que estão tendo a oportunidade, foram convidados para ver o Brasil, para ter uma condição, uma possibilidade de redenção, e contribuírem para um país, para uma situação nova, construindo essa nação sem os karmas anteriores. Mas aí, ele vai por essa linha. Ele diz: então, o Brasil, um país, aqui já é uma casa de redenção. Aqui é um hospital de curas, e tem muitas curas, ele diz. Vamos dar exemplo? Aí ele diz dois exemplos. Ele disse: o primeiro, José de Anchieta, tinha seus crimes do passado. Veio com Anchieta, reencarnou com Anchieta, mas não deu, numa encarnação, para ele resgatar todas as suas pendências, mas cumpriu o seu papel, que foi possível, e reencarnou depois Fabiano de Cristo. Esse no livro diz que Fabiano de Cristo é a reencarnação de José de Anchieta. Quitou, vai ver, foi um doente que veio e saiu e atingiu o estado de sanidade. Um outro, aí cita Manuel da Nóbrega, com seus erros, suas questões do passado. Veio com Manuel da Nóbrega. E aqui, depois de outras encarnações, é o nosso Emmanuel hoje. Aí ele vai apontando esses caminhos. São teses, são argumentos de estudiosos, e a gente vai ouvindo e vai achando. Pode ser também, como diz assim, pode ser também, digamos assim, criações, ficções, mas é o que se discute. Então, esse livro é muito discutido por isso. Então, o Jesus acompanha esse processo de evolução através dessas figuras. E o Brasil, na sua caminhada evolutiva, a sociedade vai aumentando. Aí vem a figura, chega um momento, na medida que as organizações, vai ser muito comércio, vai crescendo comercialmente, vai crescendo socialmente, mais cidades vão crescendo. Enfim, toda essa evolução, nós vamos chegar na Inconfidência Mineira. E quem eram os Inconfidentes? Espíritos influenciados, né, pela Revolução Francesa, influenciado pelas conquistas da humanidade. A América do Norte já tinha sido feita a sua libertação, e por aí vai. E que sonharam em construir o país na liberdade do Brasil. Mas foram sonhadores. E deu no que deu. Tem José Joaquim da Silva Xavier Tiradentes, foi que sozinho pagou o processo, o pacto com a vida. Os demais foram desterrados, mas ele com a vida. Então, afirmam, velho, quando ele desencarnou no partido, para ser exposto, ele foi recebido no mundo espiritual por Ismael, que diz para ele: com essa sua experiência, você quitou suas dívidas do inquisidor que você foi o inquisidor do passado. Então, ele vai contando a caminhada, o processo evolutivo dentro da tese espírita, de encarnação, reencarnação, de resgate, de tudo mais. E também daqueles que erram, e que se comprometem muito mais. Né? Dentro dessa caminhada, depois desse processo da Inconfidência Mineira, vamos chegar depois nas tentativas, né, de libertação do país. Primeiro, vem, né? Portugal começa a pagar o seu preço das suas incúrias, das oportunidades as dificuldades que sofreu, a perseguição de Napoleão, Dom João teve que, né?
A família real teve que vir para o Brasil, todo aquele processo. E eles estão pagando esse preço, mas vai dar no primeiro reinado, né? Não, sim, no primeiro reinado, que é o coroamento de Pedro I. Toda aquela dificuldade, toda aquela. Mas a espiritualidade monitora tudo isso, monitorando tudo isso, procurando ao máximo evitar o derramamento de sangue, né? Aí, bom, ele entra em outros detalhes, mas o que eu achei bem interessante nesse processo dos reis é a presença de José Bonifácio de Andrade, o patriarca da independência, né? Ele que foi, vamos dizer, que com muito contribuiu para a independência do Brasil, que tramou, muito inteligente, que tramou politicamente e que veio resultar em Dom Pedro I, no dia do fico, digamos assim, né? E, enfim, na permanência do Pedro I, que assumiu o reinado brasileiro e a liberação do Brasil. Esse homem, que depois foi o próprio Pedro I mandou ele para o exílio, mas é ele que volta depois. É ele que volta depois para ser o tutor de Dom Pedro II. Ele é o tutor. Por que eu estou dizendo que é interessante? É porque existe uma mensagem no livro Falando a Terra, Psicografia de Chico, de Rui Barbosa, o espírito Rui Barbosa. É uma mensagem muito interessante. É a primeira mensagem do livro. E nessa mensagem, Rui é oração ao Brasil. E Rui faz, digamos assim, uma manifestação de gratidão pelo Brasil, pelo país, esse país, por tê-lo acolhido em espírito, quando ele veio reencarnar aqui na sua primeira incursão na terra do Cruzeiro. Então ele fala assim, como foi para ele, como foi maravilhoso ele deixar o velho mundo de tantos crimes, de tantos horrores, de tantas mazelas, e poder voltar e reencarnar no Brasil. E ele reencarnou na figura de José Bonifácio. A primeira encarnação de Rui Barbosa, segundo ele. José Bonifácio. Aí ele diz, né, que teve a oportunidade de, já ao chegar, ao reencarnar aqui, a aventura de participar da vida do Brasil, da sua contribuição. Aí ele esteve na cabeceira do infante, e aí ele vai. E é ele, e depois ele desencarna. Ele desencarna, mas ele vai reencarnar em 49, alguns 10 ou 12 anos, depois não sei, e vai reencarnar como Rui Barbosa. Então ele começa a falar da sua passagem, do seu retorno ao país, à terra, e fala do seu papel, de todas as suas experiências, sempre no sentimento de gratidão. Então, eu achei interessante que essa mensagem casa, que é de outro livro, mas casa com esse pensamento aqui. Espírito que veio da Europa, que veio das velhas sociedades iniciadas e comprometidas, e aqui vão redimidos, e que aqui foram dando a sua contribuição. Foi o caso de Barbosa. Então, depois vem Pedro II. Dom Pedro II é uma coisa interessante pela narrativa do livro. Em mais uma dessas reuniões com as suas falanges de auxiliares, em que desculpa, em que Ismael leva Jesus aos problemas dele. Antes disso, ele enfrenta uma situação muito difícil. É exatamente quando, no Brasil, naquela fase de desenvolvimento dos portugueses, etc., os homens de negócio começaram a escravizar, mataram muito, nessa fase de destruição de mitos e coisas. Então, é engraçado dizer que Ismael vai para Jesus, Senhor, não dá. Então, está difícil, é mais ou menos isso, está difícil. Então, o que fazer? Aí Jesus disse, tem jeito sim, mais ou menos, em outras palavras, tem jeito sim. Todos os espíritos têm a oportunidade de reencarnar. Ismael, em outras palavras, é mais ou menos, no astral da Terra, está cheio de espíritos sofredores, angustiados pelos seus erros do passado. Então, a espiritualidade do pessoal do umbral. Então, eles estão lá, estão nessa vida sem perspectiva. Vai, Ismael,
leva a bandeira, a bandeira, né, o símbolo do trabalho de Ismael é que Jesus apresenta. Deus, Cristo e caridade. Leva a bandeira de Deus, Cristo e caridade. Convida para eles, dá oportunidade, se eles quiserem reencarnar, para eles virem e se comprometerem a enfrentar todas como em busca de redenção, todas as durezas, todo o sofrimento e tal, mais ou menos. Aí comentando isso, a hora do Dudu diz assim, rapaz, que Ismael dizer, foi nessa entrevista aqui, da pergunta do rapaz, da entrevista. Meu Deus, eu trago um problema, ele me aparece um negócio desse tamanho, o que é que eu vou fazer? Aí ele disse que Ismael chora nesse diálogo com ele, diante do sofrimento que estava ocorrendo no país, que ele não estava conseguindo controlar. Então, Jesus apresentou um problema maior para ele se preocupar. Então, ele diz, todo esse povo foi reencarnado, foi trazido para cá. Foi trazido para cá e são esses que adentraram nas florestas, nas matas, nos sertões, e é o Brasil caminhando. É a sociedade caminhando com todas as suas dificuldades, com todos os seus defeitos, e se constituindo. Mas a presença do cristianismo, a presença do Evangelho de Jesus, de alguma maneira, estava assim, frequente e pode irradiar nas consciências, nos corações, a ideia de Jesus. Por quê? Porque na Europa, depois dessas coisas todas, o cristianismo ficou mal visto. Né? Cristianismo, ninguém queria saber de cristianismo. Então, o evangelho foi trazido na sua pureza, de alguma sorte, dentro daquilo que era possível. O Brasil sem carro, mas depois o Brasil vai se complicando. Vem a Guerra do Paraguai, né? Vem a Guerra do Paraguai. Mas antes disso, voltando a Jesus, Jesus, num momento difícil, nesses momentos difíceis, já no Brasil, do primeiro reinado, ou antes um pouco, mas prevendo as implicações que o Dom tinha, ele chega para um de seus assessores longínquos. E outra vez, manda que você vai reencarnar com a missão de segurar as pontas, como se diz, segurar. Você tem que quem era Longínquos? Longínquos foi aquele que, quando Jesus estava na cruz, foi aquele soldado que enfiou a lança nele. E que, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, pode se redimindo através de encarnações difíceis, e agora fazia parte da falange de Jesus. E ele aceita para tomar direito. Serão anos, cerca de 50 anos de governo, anos de sacrifício, de renúncia. Esse Dom Pedro II que reencarna e toma, digamos assim, cumpre esse papel que ele cumpriu, de uma figura maior, uma grande alma do Dom Pedro II. Teve suas dificuldades, cometeu erros, teve. Guerra do Paraguai, por exemplo, foi no governo dele. Então, mas foi um homem que trouxe avanços, né? Era considerado um imperador republicano, pela maneira como ele agia. Não era um imperador de facão e de torrete. Era um homem extraordinário. Então, quando chegou o momento, ele foi embora sem querer nada. Ele foi embora. Depois ele desencarnou lá pela Europa. Então, esse conjunto de informações é que leva assim, essa ideia de que o Brasil é o coração do mundo para o Evangelho, porque junto com isso, o Evangelho vai se estabelecendo. Tem um desses palestrantes que diz o seguinte: eu desafio no Brasil, se você chegar em qualquer casa e perguntar quem é Jesus, que você não saiba. Porque Jesus é uma coisa, é um nome, digamos assim, da familiaridade de todas as famílias. O nome de Jesus pode ser um seguidor de Jesus, mas Jesus é conhecido, enquanto que na Europa, as dificuldades daquele passado, as durezas que o cristianismo promoveu através das inquisições e tudo mais, gerou uma barreira muito grande. Então, por isso que Jesus buscou trazer para depois, proporcionar o advento da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita vem depois, Dr. Bezerra de Menezes, o papel do Dr. Bezerra. A doutrina espírita vem depois, com a gama de espíritos reencarnam no Brasil, já no século XIX, né? E espíritos esses que já começaram a se movimentar. Quando Kardec inicia a doutrina espírita lá, já no Brasil, alguns espíritas, algumas pessoas, não digo espíritos, mas pessoas já
tinham consciência e já do que acontecia nos Estados Unidos, das manfox, daqueles movimentos digamos assim, movimentos de... Eu não sou incorporado, não. Movimentos, digamos assim, de movimentação de fenômenos de espírito e tudo mais. O Brasil veio para o Brasil começou, vieram 2 magnetizadores no início, logo no início, antes de começar, 1818, por aí, vieram em 1918, 1818. E magnetizadores que atuavam no Rio de Janeiro fazendo curas, conheciam o magnetismo de médiums. Então, médiums, que a mediunidade começou a proliferar. Mas acontece que a doutrina espírita não tinha ainda a sua base. E muitos espíritos que reencarnaram, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio e tantos outros, foram aqueles que vieram para dar o ponto da segurança. Porque quando começou o espiritismo, depois que a doutrina chegou no Brasil, fundava um grupo, homens estudiosos, que eram homens cultos, não eram pessoas cultas da sociedade do Rio de Janeiro, advogados, médicos, esse povo que estudava a doutrina espírita, estudavam o livro dos espíritos, etc. Só que eles eram muito voltados para a parte científica e filosófica. E havia muita disputa, muito debate, que se tornava, às vezes, não trazia resultado efetivo. Mas aqueles médiuns, aqueles mais simples, aqueles espíritos que seguiam pelo caminho do Evangelho, aqueles que começaram a fazer a caridade se expandindo, a ação caridosa, a necessidade das pessoas buscavam exatamente o atendimento espiritual. E doutor Bezerra de Menezes transitava entre essas correntes, quando ele adentrou no estado do espírito, transitava entre essas correntes com muita sabedoria, com muito equilíbrio. Era um homem de ciência. Era um homem, mas não era só um científico sozinho, era um homem de evangelho. Era um homem que tinha os cientistas e os místicos, mas ele transitava nisso aí. Dizem, então, foi ele que Jesus disse: Longinos, desce, você vai descer, e você vai ser aquele que vai dar a conformação inicial. Isso aí, talvez não aceite. Ele vem, e de fato, esses grupos se desencontram, homens valorosos. Mas o doutor Bezerra dizem que numa reunião, já aqui no Brasil, ele já é um homem maduro, nas confusões dos grupos que fechavam e abriam, numa reunião mediúnica, um espírito do grupo de Ismael, ele disse: chamem Bezerra. E foram atrás dele, na casa dele. Ele não queria aceitar, né? Se conta isso, quando a gente pega a biografia do Bezerra, ele não queria aceitar, não, eu já estou idoso, eu não aguento mais. Ele não abandona. Chamem Bezerra. E ele depois aceitou. Bom, tem um caminho para ele chegar a aceitar, mas ele aceitou. Como ele aceitou, e começou a trabalhar. E gerou a harmonização de todos os espíritos daquela época, principalmente. E aí fez a base da Federação Espírita Brasileira, que já tinha sido criada, mas não tinha força nenhuma, porque tinha um grupo aqui e dali. Ele deu essa unificação, trouxe os homens, reuniram todos e deram essa conformação. E, a partir daí, a doutrina espírita começou a ter um caminho mais equilibrado de seguir. Bom, se daqui para frente, no século XX, tantos grupos surgiram, essa coisa toda, mas a federação continuou no seu papel. E, agora, ela é muito criticada também, né? Só maneira de dizer, é natural, muito criticada, mas o movimento espírita foi crescendo. E é como diz Jorge Elarrat, a doutrina no Brasil, observa por que nós temos que enxergar o Brasil sob a ótica espiritual. Eu acho interessante o que ele falou. Se você chegar a somar a literatura espírita dos mais países do mundo, não dá o número de obras espíritas que tem no Brasil. O espiritismo no Brasil, o espiritismo no Brasil adquiriu um status, uma penetração com muita naturalidade. Médium tem em toda parte, que não é muito fácil encontrar em outros países. Então, quer dizer que este Brasil, que essa situação, nós estamos avançando, não somos ainda esse país exemplar, mas se forma aqui, opinião deles, e eu acho que tem uma certa lógica, se forma aqui, cada vez mais, uma base de conhecimentos, uma base de informações, de ensinamentos, e as claridades espirituais que estão geradas aqui, têm sido geradas e que vão se fortalecendo, vão depois se expandir pelo planeta. Aí diz ela,
se muitos de nós aqui pudermos reencarnar depois em outro país, não seremos espíritas, mas levaremos o que conquistamos aqui. É um processo de longo prazo. Então, o papel do Brasil, o Brasil tem a sua oportunidade. Resta que os homens, assim, que nós queiramos cumprir. Eu tenho, né, não posso afirmar, até encerrando a nossa conversa, quem sou eu para dizer quem está certo e quem está errado? Meu Deus! Mas, como eu estou aqui falando, eu tenho que dizer, você acha ou não acha? Eu vou dizer, eu acho que é possível sim. Agora, se vai acontecer, como vai ser e quando, não sei. Mas, com certeza, eu acredito. Estamos nesse caminho. Estamos nesse caminho para ir. E que seja assim. Vamos torcer que seja assim. Isso nos dá, além de dar estímulo para continuarmos na nossa caminhada, sabendo que a doutrina espírita, para nós, é um consolo, é um grande colo, né? E é uma grande farol de esclarecimento. E assim caminhamos nós, né? Que Jesus nos abençoe e a sua paz esteja em nós. Obrigado, Ivo, por trazer uma outra versão deste livro que, de fato, tem sido motivo de muitas polêmicas, né? E a minha opinião sobre isso? Eu acho que eu vou fazer da mesa. Assim, eu acho que a Terra, como um todo, independentemente do Brasil, o planeta está fadado a ser um planeta de regeneração. O Brasil, como outros países, entram nesse processo, dando a contribuição para que, enfim, a paz e o Evangelho de Jesus possa se estabelecer. Cada um dentro das possibilidades. O Brasil está dando, segundo Humberto de Campos, a sua contribuição. Da mesma forma como outros países no futuro poderão, de igual forma, dar o seu contributo. Né? Então, sem querer ficar em cima do muro, como disse você, eu acho que cada um, dentro do seu tamanho moral, espiritual, intelectual, acaba concorrendo para que o ensino do Cristo se consolide e se materialize em nossos corações. Eu acho que é exatamente isso que Jesus deseja, quer e conta. Se não for exatamente aqui, nas terras do sul, poderá ser nas terras do norte, nas terras do leste, do oeste, não importa. Porque para Jesus, a terra é uma casa. O Brasil é apenas um quarto, uma sala. Outros países representam outros compartimentos deste grande lar. Não é? Então, quando nós somos convidados a encarnar neste ou naquele quarto, simbolicamente aqui, a gente acaba também prestando a nossa contribuição. Então, obrigado, Miguel, pela sua reflexão. Né? Eu que sempre, eu nunca li, de fato, já li algumas passagens, nunca tive a oportunidade de ler, mas você mostrou uma versão bem consistente acerca do projeto, até mesmo antes da fundação do nosso país. Então, obrigado. Eu não sei se eu deixei claro, mas acho que o que eu quis dizer também é o seguinte, não é? O Brasil não será o dono da verdade, mas será a oportunidade dele de expandir. Assim como, por exemplo, os Estados Unidos hoje tem sido um país que expande tecnologia, está na vanguarda de tudo, e que mais adiante outros vão superá-lo. Então, o Brasil, dentro desse projeto, dentro desse projeto de Jesus, será esse farol de disseminar, para que, não para que ele como proprietário, como dono, mas como um ponto, já que a Palestina falhou,
A Europa teve a oportunidade de fazer isso, não fez, e ao contrário, prometeu. O Brasil está tendo a oportunidade de realizar esse impacto trabalho, até porque o Brasil não tem, é um país que não tem compromissos kármicos maiores, em da guerra do Paraguai. Mas o Brasil é um país que, em relação aos demais, tem muito mais possibilidade de ser. Por isso, que o Brasil todo tem, né, no país inteiro, as religiões existem em todos os lados, todas as religiões são acolhidas aqui tranquilamente, não tem perseguição de religião, não tem nada, como todas as pessoas. O Brasil é um país que acolhe as pessoas de todas as nações do mundo. É a fraternidade, né, do Evangelho de Jesus. E parece que é nesse sentido, para depois a coisa seguir em frente, né, com os demais. Obrigado, Júlio. Mais uma vez, Ivo, muito obrigado.